Olá pessoal, nós estamos hoje com mais uma temporada do o podcast do Sabaré Alagoas, dessa vez chamada de Novas Fronteiras. Nós vamos estar recebendo a economista Zeina Latif, ela que já passou pela XP Investimento, pelo HSBC, pelo mercado financeiro, é palestrante, articulista de jornais, na TV, participação efetiva no debate econômico do país. Estou aqui ladeado nessa luxuosa companhia do meu colega Keili Lima, diretor técnico do Sabaré Alagoas. Obrigado, Vinícius. E vamos ver o que é que Zeina tem a dizer para nós. Seja bem-vinda, Zeina. E vamos debater temas relevantes para a economia brasileira e para o nosso estado. Zeina, seja bem-vinda a essa nova temporada do podcast do Sabaré Alagoas, chamada Novas Fronteiras. A gente está discutindo aí as oportunidades, desafios, desenvolvimento da economia do estado de Alagoas, mas também levando em consideração o contexto nacional e internacional, já que a realidade externa afeta a macroeconomia brasileira e, por consequência, a nossa, né? Você vem trazendo através dos seus escritos e das diferentes intervenções, né, fazendo uma análise muito interessante sobre aquilo que vem, de algum modo, travando, né, o desenvolvimento nacional, né? E o seu último livro, Nós, do Brasil, traz isso de maneira muito clara e muito organizada, né? A gente já fez algumas reformas importantes, você esteve perto de uma das últimas importantes, que foi a trabalhista também, né, e discute já há algum tempo as outras reformas do Estado, a tributária, enfim, nós entrarmos num rumo, né, de um crescimento sustentado e que a gente possa resolver questões históricas, né, de desigualdade, de baixa produtividade, de baixa inserção na economia global, ou pelo menos com o maior valor agregado nessas relações com o mundo, né? Queria que um pouco você, nessa introdução aqui, colocasse esse acúmulo mais recente de trabalhos que você fez, o que ele nos ajuda a entender o momento que a gente está vivendo hoje no Brasil. Muito bem, bom, prazer estar com vocês. Olha, quando a gente pensa o comportamento, o avanço das demandas da sociedade, elas vão mudando, as necessidades do país vão mudando. Então, lá atrás, a gente precisava estabilizar a economia, né? Precisava trazer a inflação para baixo. Esses temas mais estruturais, eles ficavam de lado, porque tinha uma questão urgente que era estabilizar a economia. Então, era difícil avançar em outros temas, em que pese alguns avanços importantes. A gente teve, no governo Fernando Henrique, uma construção institucional importante, uma continuidade e até avanço em agenda de abertura da economia, de privatização, mas o fato é que tem muita coisa que acaba ficando em segundo plano por causa dessas urgências. Se a gente for pensar, entra presidente, sai presidente, a maioria deixa algum legado, né? Nem todos. A gente teve muitos retrocessos no governo Dilma, foi o contrário. Mas também deixa alguns traumas, né? Deixa trauma também, deixa trauma. Mas o meu ponto é que hoje nós somos um país que, desde 2016 praticamente, a gente voltou a fazer reforma estrutural, diferentes presidentes fazendo reformas estruturais. Isso não se observa no mundo. É verdade que a gente está bem atrasado, precisamos correr, mas essa ideia de que entre um presidente, sai o outro e a agenda continua, então isso, de certa forma, eu vejo até como um sinal de amadurecimento da sociedade. A Previdência foi iniciada pelo governo Temer, foi aprovada pelo Bolsonaro, a tributária agora sendo aprovada pelo governo Lula, que veio de um amadurecimento no governo anterior, ainda que não fosse da agenda do governo anterior. Isso tem um valor tremendo, porque você tem que avançar nessas agendas, né? Você tem que avançar para poder cuidar dos vários fatores que são os nós, né? Que atrapalham o nosso crescimento. Então, essa dinâmica ela é muito importante. O que frustra, é claro, é a lentidão. Muitas vezes a gente vê algum avanço, mas junto com jabutis, junto com coisas tortas, que tiram a efetividade dessas agendas. Então, é verdade que o ritmo e a forma decepcionam, mas é inegável que assim, a gente precisa também olhar as conquistas. Se a gente ficar o tempo todo falando porque a gente não sabe fazer, porque está ruim, porque...
quer dizer, desvalorizar também aquilo que a gente teve de conquista. Né? Então, por isso que eu acho assim, todas essas discussões mais estruturais, não é à toa que hoje a gente está fazendo, é porque alguma coisa anterior, um caminho anterior foi percorrido. E hoje a gente está podendo ampliar o leque dessas discussões estruturais. Eu acho que toda a boa parte da sociedade brasileira sempre escutou um lema: o Brasil é o país do futuro, né? E esse futuro parece que nunca chega, né? E aí tem pontos que você abordou aí, de que tem avanços, com certeza. Eu acho que quando você pega do Fernando Henrique para cá, a gente tem avanços significativos, né? Avançamos em temas que até então eram difíceis de combater, mas o futuro continua sendo muito distante. O que é que falta para esse futuro se tornar um presente? Olha, eu acho importante a gente primeiro definir o que é esse futuro. Se a ideia de um país que vai ter uma renda per capita de economia de país rico, a gente está falando de gerações aqui, de décadas. É muita coisa. Mas se a gente está falando de pelo menos ter um país que consegue, ainda que não tenha uma renda per capita de país rico, mas consegue dar a vida mais digna, consegue trazer um outro dinamismo e esperança, né? Isso eu acho que já vai ser uma grande conquista. E aqui a gente precisa ser mais cuidadoso com essa discussão da educação. Porque tudo esbarra ali na educação, esbarra na falta de capital humano para fazer tantas coisas. E, se a gente for pensar, a gente teve ali, no início dos anos 2000, aquele fenômeno, né, primeira década dos anos 2000, o fenômeno da nova classe média. Então, a gente viu uma rápida transformação da sociedade, em que você tem, em uma geração, uma mudança muito forte. Então, você tem um pai sem estudo, que vai ter um filho que, de repente, está atingindo o ensino superior ou técnico, enfim, que está com emprego em carteira, que está consumindo, que está viajando, que está... Né? A gente teve uma transformação. E a gente viu os dados da economia mostrarem isso. O consumo de produtos, de serviços, as pessoas mudando o seu padrão de vida. E aí a grande decepção. Aliás, aqui um parênteses, quando as pessoas falam, puxa, a economia não está indo mal, por que a popularidade do presidente, a aprovação do presidente não é tão alta? Claro, aqui eu vou pegar um ponto só do ponto de vista econômico, tem outras questões que estão envolvidas, mas porque não se trata apenas da economia hoje estar bem, mas das pessoas olharem que tem um caminho, que elas conseguem programar a vida delas. Olha, hoje eu estou ganhando tanto, eu tenho segurança que eu vou continuar empregado nos próximos anos, que eu vou conseguir criar meus filhos, que eu vou poder comprar uma casa, que eu vou poder fazer um financiamento para não sei o quê. Então, essa perspectiva, que era um ponto que o Fernando Henrique falava muito, né? As pessoas precisam ter horizonte, precisam ter perspectiva. E isso prazer, mesmo que a gente olhe e fale, olha, Brasil talvez um horizonte perder de vista, a gente não vai ser uma nação rica do ponto de vista do PIB per capita, mas que você consegue trazer mais perspectivas e melhora, obviamente, dos indicadores sociais, eu acho que já vai ser um avanço enorme, porque hoje a gente vê muito desalento. A gente vê, às vezes, geração de emprego. Sim, a taxa de desemprego está baixa, mas 70% da nossa sociedade ganha até 2 salários mínimos. Com um mundo que o avanço da tecnologia está aumentando a distância nossa em relação a esse mundo desenvolvido. Então, por isso que eu acho assim, dar certo tem que trazer para esse contexto. O que a gente pode pensar em melhorar a vida das pessoas e dar essa perspectiva de um país que consegue, pelo menos, acompanhar, né, algumas tendências lá de fora. Você traz um elemento interessante que qualifica, digamos... mesmo que a gente possa retomar taxas de crescimento mais elevadas, que a gente, com essas variáveis macro de inflação, juro, câmbio, a gente consiga crescer um pouco mais, e a gente até cresceu no ano passado um pouco mais do que era esperado, isso pode não necessariamente gerar, digamos, uma percepção do bem-estar e uma sensação de felicidade, num conceito ampliado aí de que esses agregados econômicos possam, de fato, mudar a vida das pessoas. Na história dos países, tem 2 segmentos que, se eles mudam, e você mencionou um deles, a classe média, né? Quanto maior uma classe média, quanto mais ela
tem menos igualdade entre elas, mais você tem uma escala da mobilidade funcionando através da educação, através de outros fatores de mobilidade. Mas os pequenos negócios também, né? Para nós aqui, a nossa agenda de Sebrae, né, Keila? Os pequenos negócios que representam mais de 95% do número de empresas, tem gerado mais de 80% do emprego líquido, né? Ainda que com questionamentos da qualidade desse emprego, do nível de salário, mas é o que temos, sim, né? Sim. Além de termos aí também uma participação nas empresas que estão inovando. Elas surgem de startups, de ambientes como esse, que quem está instalado do Sebrae Lab, ou seja, tem novidades vindas dos pequenos negócios. Do nada, às vezes, né, das ideias, se transformam em negócios que crescem. Mas ainda representa muito pouco do PIB, né? Nós temos números nas pesquisas que a gente faz do Sebrae em torno de 30% do PIB, em outros países chega a metade do PIB, o número de pequenos negócios participando nesse bolo de geração de valor. E a capacidade de exportar é insignificante, ainda que a metade das empresas exportadoras do Brasil seja pequena empresa, dados de Apex, o volume é muito pequeno, né? Portanto, ela não consegue, porque naturalmente ela não entraria na economia de commodities, que é o que prevalece na nossa balança, e de valor agregado de pequenos empreendimentos é muito pequeno ainda, né? Diferente de outras economias, que tem também, né, no caso da Alemanha, Singapura, Coreia e tal, uma participação maior na exportação geral do país, dos pequenos negócios. Voltando a esse tema de termos aí, não termos... se nós não vamos atingir, né, ser um país de renda alta, seremos condenados a ser um país de renda média, mas pelo menos que sejamos mais igualitários, com maior cuidado, maior acesso. E esses dois segmentos, a classe média e os pequenos negócios, têm que participar desse bolo de geração de riqueza. Eu queria que você comentasse um pouco a importância, como é que você vê, porque há muita crítica com os instrumentos que foram criados nessas duas últimas décadas, os super simples, né, e os MEI, como instrumentos que criam, de alguma maneira, um custo. É um dos componentes das chamadas desonerações, né, que atinge mais de 700 bilhões no Brasil, é grande, né, mas faz parte também da discussão de pôr pobre e os menos privilegiados no orçamento e dentro desse conjunto de incentivos do Estado, e que os grandes passem a participar um pouco mais, né, do imposto de renda ou deem a sua contribuição. Essa também parte de uma discussão que você vem travando. Queria que você explorasse um pouco esse ponto. Esse tema é um tema difícil, porque, por um lado, faz sentido ter política pública para a empresa que está começando. Ela tem custos fixos elevados, ela ainda tem custos adicionais para, né, para ter a sua marca, para montar o negócio, né? Todos os custos envolvidos em montar o negócio e que são necessários até que a empresa ganhe maturidade. Então, eu não tenho dúvida que cabe o papel do Estado. Cabe o papel do Estado, pode ser por meio de algum benefício tributário, pode ser por meio de algum subsídio. Crédito, com, né, equalização. No crédito. O subsídio tributário, pelo menos do que a gente olha, assim, grosso modo, apesar dele ser mais fácil de ser implementado, então acaba, né, ele sozinho tem uma efetividade baixa. Tudo bem, você conseguiu ali um subsídio e tal, você vai, por um tempo, ter uma margem que você Sobretudo consegue... pelas regras tributárias que nós temos aqui no país. Né? Então, assim, o que a gente olha de forma geral na literatura é que esse tipo de benefício tributário, a efetividade é baixa. Quer dizer, que tem alguma coisa que precisa melhorar. A outra coisa, né, no desenho que a gente tem... Porque os condena a não crescer? Não funciona, não funciona. Porque, no final, o custo que a nação paga é muito maior do que o benefício que a empresa não vai é ter na algo que ponta. estimule, do jeito que tem... Quer dizer, veja, aí é uma questão, não é de desenho, às vezes é do problema do instrumento. Mas eu acrescentaria o seguinte, como a gente tem essa regra, que se você aumenta o seu faturamento, você perde o benefício, você acaba gerando desincentivo do empresário de crescer. Ele fala, não posso crescer porque se eu crescer, eu perco o benefício. Então, eu não tenho dúvida que a gente precisa pensar em formas em que se mantenha a política, mas que ela seja mais inteligente. Que ela não seja um fator que desestimule
o empreendedorismo, o aumento da escala de produção, enfim. Então, eu acho que esse tema precisa ser estudado. No caso dos MEIs, tem ainda a questão da previdência, que isso é uma bomba relógio. Então, talvez, em algum momento, os governantes vão ter que pensar ou quebrar essa relação direta do ajuste do mínimo, dessa indexação. Quer dizer, tem aprimoramentos que a gente precisa fazer. Não é um debate fácil, porque... E, de alguma forma, até compreensível, porque nesse Brasil, que as regras mudam com muita frequência, o empresário fica com medo. Ah, meu Deus, o que vem? Não deve ser coisa boa. Né? Infelizmente, a gente tem um quadro hoje na sociedade, que é uma sociedade que tem baixa confiança em terceiros. O governo não confia no setor privado, acha que o setor privado abusa, daí a Receita fica tentando cortar os abusos. Aí o setor privado não confia no governo, que sempre acha que vai vir alguma coisa, que também não confia no judiciário, que também... Então, assim, a gente tem uma desconfiança de todos os lados. Então, isso dificulta muito. Uma sociedade, somos uma sociedade pouco coesa e com muita desconfianças mútuas. Então, isso atrapalha o debate. Mas eu acho que o papel, né, que nos cabe, cada um, é tentar provocar isso. Quer dizer, o que pode fazer? Assim, tudo bem, vamos manter essa política? Vamos. Não dá para tirar, vai gerar insegurança, mas o que pode ser feito para aprimorar? E, ao mesmo tempo, você criar outras políticas públicas para fazer desculpa o termo em inglês, o phase out e phase, quer dizer, você vai murchando uma e vai crescendo outra. Porque um problema sério para o empreendedor é justamente a questão do capital humano. É justamente ali. Quando a gente olha a informalidade, claro que uma parte da informalidade, pegando especificamente o tema da informalidade, claro que uma parte está associada ao custo elevado. Mas o que as pesquisas... Não, os custos para você regulamentar o seu negócio. E a informalidade é um fator que condena a empresa a ser pequena e de baixa produtividade. Condena, porque ela não tem acesso a crédito, enfim, não tem acesso a nenhum benefício da formalização. Custos de transações maiores. Todos os custos maiores e tal. Agora, essa ideia de que, não, então vamos fazer uma isenção tributária, que daí vai aumentar a formalidade, também não é isso. O problema da informalidade está muito associado à baixa também, sempre volta, né, nesse tema, muito associado à baixa qualidade do capital humano. Então, eu acho que aqui, assim, nós temos uma ação estatal que falha em muito, né? O que eu vi de positivo aqui de Alagoas, quando a gente olha os indicadores do PISA, os indicadores de educação, o Estado tem conseguido. Estava lá embaixo, até outro dia era o último lugar no país, no ranking. E está conseguindo melhorar. Claro que os frutos disso, do ponto de vista de você olhar o benefício econômico ali na ponta, não é para já. Por isso que, muitas vezes, você não gera força política. Pegando essa questão do capital humano aí, a gente tem sempre o desafio da educação. A gente está vendo agora as universidades com essa situação de recursos e reajuste de servidores e por aí vai. O país arrecada, e arrecada bastante, de forma muito proativa nesse aspecto. Todo o empresariado hoje paga, não importa, né? E sendo que é um sistema, ele por si só, caro para você cumprir todas as regras, você gasta muito. Tem um termo que você usa muito, que ele é um sistema muito disfuncional, né? E é um fato, né? A gente sabe disso, mas na educação tem sim recursos, né? E aí se debate muito se eles são suficientes ou não. Eu penso que a máquina pública acaba também sendo disfuncional no processo educacional e acaba consumindo um vulto de recursos bem significativo, e com isso o capital humano vai ficando cada vez mais distante e, em razão disso, o Estado vai aplicando mais e mais recursos via as políticas de inserção social, e hoje é muito mais difícil empregar, sobretudo em regiões como, por exemplo, aqui em Alagoas, em que a renda também é mais baixa, portanto, o salário que o empregador vai pagar a um capital humano, ele concorre diretamente com os benefícios sociais que advêm ou do governo central ou do estadual
ou do municipal. Concorre com a gente, que concorre oferece, com todos através nós. do empreendedorismo, oportunidade de inserção econômica, né? E com o empregador que também ele não encontra um trade-off entre ter que acordar, pegar ônibus Sim. e Ele tal. pega um bico né? ali, E se fica naquele na... mês não foi suficiente, Isso. ele faz um bico ali. E me parece que assim, a gente está ficando distante de resolver essa questão. Qual a tua visão sobre isso? Você tem abordado, inclusive, no livro sobre isso. Olha, eu acho que foi uma pena, ainda que compreenda a dificuldade política, mas acho que foi uma pena a entrada do PT sem ter feito a reformulação do Auxílio Brasil do Bolsonaro. É uma política mal desenhada. Houve ali algum outro ajuste, mas não suficiente. Pesou os R$600. E o desenho que foi feito, porque ele estimulou a divisão das famílias, né? Aumentou muito o número de família de uma pessoa só, porque daí o homem recebe, a mulher também recebe, um valor alto para a nossa realidade, um valor bem alto para a nossa realidade. Tem um trabalho, é verdade, sendo feito para passar esse pente fino no cadastro, porque tem muita gente que está lá que não devia estar recebendo, mas eu acho que foi uma pena. É que, assim, o que vai acontecer? Os R$600 vão ser corroídos pela inflação ao longo do tempo, né? Então, é um ajuste até perverso, vamos dizer assim, mas tinha que ter feito uma mudança no desenho. Tempo, mas, por outro lado, a gente continua com o problema do capital humano. Isso, e aí a gente vai consumir o capital empresarial, porque como é que pode fica essa até questão? ser que tenha um efeito pior para o capital humano, como vocês colocaram aqui. Olha, se eu não preciso estar no mercado de trabalho, eu não preciso fazer nenhum curso, não preciso me... Então, esse capital humano também vai se depreciar. Também vai depreciar. Porque não está se atualizando, não está aprendendo um ofício, não está... Então, temos um problema de desenho muito sério. Agora, nessa questão das universidades, a gente tem essas incoerências assim, profundas nessa discussão. A gente tem, hoje, uma taxa elevada, eu não sou boa de memorização de estatísticas, mas assim, a gente tem uma taxa elevada, por exemplo, de alunos com de doutorados, pessoas com doutorado, desempregadas. Você fala, mas não é possível, o sujeito estudou tanto, está desempregado? Porque a gente não tem foco em carreiras que, de fato, primeiro, trazem esse retorno. E a gente está investindo pouco no país. Então, quem é bom, quem está numa carreira, por exemplo, da área de exatas, vai embora, por isso que vai fazer essa política governamental para tentar trazer. Aí você tem alguns aqui que não estão produzindo nada relevante. Aqui, olha, eu sou muito contra a estabilidade do funcionalismo, no caso, para as universidades. Nos Estados Unidos, você precisa lutar muito para conseguir a estabilidade. Porque o que acontece? Você não tem os estímulos para acompanhar as pesquisas lá fora. Você está ali com estabilidade, você não tem esses estímulos. Então, mas isso também decorre, eu acho, corrija-me se estiver errado, em função de que o país inventa um orçamento federal para ciência e tecnologia, diz que os recursos são esses, mas, no fundo não incentiva a inovação. Porque todo desenho, não adianta você colocar dinheiro numa área se o desenho lá atrás está ruim. Você vai estar financiando pesquisas que, às vezes, não são relevantes para a sociedade. Agora, como é que você faz para colocar mais meritocracia e concorrência nas universidades? Eu acho que a estabilidade ela atrapalha. Né? Porque as pessoas não conseguem sair da sua zona de conforto. Eu estou colocando isso porque, quando a gente olha essa questão da universidade pública, tem várias facetas aqui. Ainda acho também, ainda que não é isso que vá permitir a sustentação, né, financeira de uma universidade, mas está errado as famílias mais ricas terem estudo gratuito para os seus filhos. Eu gosto muito da proposta, muitos anos feita pelo professor Ricardo Paes de Barros, que é assim, olha, vamos dizer o seguinte, aquilo que a família gastou no ensino médio, ela vai pagar na faculdade, gastou 2.000, vai pagar 2.000. É uma continuidade. Daí você fala, mas não é isso que vai... Quem é contra isso, fala assim, não é isso que vai pagar cobrar. As contas da universidade. Não vai, mas pode pagar a pesquisa. A gente está com problemas de pesquisa. A outra coisa é... E tem universidades que são mais abertas. Eu vejo, por exemplo, o caso da Unicamp, né, que é em Campinas. Ela é muito mais aberta ao setor privado e a participação e a troca com o setor privado, na inovação. Então, assim, tem exemplos. Quer dizer, assim, a gente precisa quebrar essas amarras, trazer... A universidade ela está muito isolada e fechada.
e de costas para a sociedade. E aí eu estou falando da sociedade, estou falando do setor produtivo. A gente precisa ter mais vínculos. Será que não tem pesquisa ali que valeria a pena e que o próprio setor privado poderia estar participando desse projeto? Uma parte do setor público, outra parte do setor privado. Então, a gente precisa arejar um pouco essa discussão, porque para o próprio corpo docente das universidades vai ser mais oportunidade também. Tem pessoas boas ali que estão subutilizadas, né, porque não tem recursos e tal. Então, precisa abrir, mas, ao mesmo tempo, pôr meritocracia. Né? E, obviamente, a gente tem hoje as carreiras de exatas, quer dizer, a gente precisa urgentemente. Vou mudar um pouquinho de assunto, mas está tudo no mesmo campo. Quando a gente fala da necessidade de escolas técnicas, de cursos na área de tecnologia, não é mesmo? Estamos precisando de gente, né? Essa é uma carreira valorizada, a gente tem profissionais do Brasil que estão fazendo home office, trabalhando para empresas lá fora. Então, assim, aí você fala, puxa, precisamos fazer isso tudo, mais escolas técnicas para... Não tem professor. Não tem professor. Que sabe apertar o parafuso, né? Que seja mão na massa. Essa medida do governo, que eu sou totalmente contra, que é na verdade, é o pleito dos governadores do Sul e Sudeste, para dar um alívio na dívida e, em troca, esse recurso ser para ensino técnico. Não falaram que o problema não é dinheiro. A questão não é essa. Então, essa questão da universidade, ela se insere nessa discussão ampla de educação, porque você está falando, de novo, de recursos humanos que estão subutilizados. E a sociedade precisando de técnicos, precisando de inovação, precisando de soluções na prática. De gente formando professores. Os nossos professores saem do ensino superior despreparados. Então, assim, tem muita arrumação. Não é uma coisinha ou outra, não. E o gap entre a oferta no mercado de trabalho e a demanda, eles vão abrindo, a boca de jacaré cresce, porque você tem procura, né? Exatamente. Queria aqui trazer um tema que se aborda também e que é dentro dessas discussões de aproveitamento de capital humano, que é a questão das mulheres, né? Nós temos um programa, Sebrae Delas, aqui o Sebrae Alagoas apoia, incentiva, esse que é um segmento da nossa população que foi minorizado e teve, portanto, menos acesso, né, às ciências e ao conhecimento que tem maior valor agregado no mercado de trabalho, na possibilidade de empreender, né, portanto, você que, né, foi uma das líderes no mercado de finanças, né, como é que você vê essa questão de trazer esse universo também, a gente ter uma superação das barreiras que tem a ver com crenças limitantes, um processo cultural, educacional, mas também de política. É claro que, quando a gente olha essa questão da participação feminina, são recomendações, ou são histórias muito diferentes, dependendo do grau social. Uma coisa é uma mulher da camada mais vulnerável da população, que precisa ter autonomia financeira, que precisa ter, para ela empreender, para ela, enfim, ela precisa ter uma estrutura de política pública, porque os seus filhos, né, têm escola, creche, porque como é que vai empreender se o filho não tem onde deixar o filho? Então, são conversas diferentes aqui. E aqui entra, novamente, assim, a necessidade de formar, muitas vezes, essa mão de obra, né? Mas a mulher, a mulher que é mãe, que mora na periferia, para ela ter um negócio dela, ela, de novo, não é dar um financiamento para ela. Você não vai resolver. E ela faz o quê com os filhos se não tiver uma boa escola, se ela não tem certeza que ela vai trabalhar e o filho não vai sofrer uma violência, não está na rua? Então, é uma realidade muito complexa. Quando a gente vai, claro, para as camadas mais privilegiadas, não se trata, na minha opinião, de fazer política pública. Acho que tem que tomar muito cuidado com política pública. Eu acho que o desafio tem um desafio cultural, mas que há mais condições, né, de avanço sem precisar de política pública. Porque, às vezes, falam assim, por exemplo, uma medida agora que está em discussão é essa, aliás, já teve avanço,
que é essa de as empresas abrirem as informações, as grandes empresas abrirem informação sobre salários de homens e mulheres, e com essa transparência ser uma forma de fazer essa equalização, né? Porque no topo da pirâmide é onde tem, ironicamente, maior diferença de salários entre homens e mulheres. Eu, pessoalmente, tenho muita dúvida da efetividade. Eu acho que vai se inserir mais uma burocracia para as empresas. É muito difícil você fazer essa avaliação. Quer dizer, como é que você vai tratar, vamos pegar assim, uma agência bancária, uma funcionária mulher jovem de uma agência bancária numa cidade pequena? Como é que você vai comparar com um perfil parecido masculino, mas está na capital? Está na capital. Tem mais tempo de, sei lá, tem outras responsabilidades. Então, eu tenho medo que seja um tremendo tiro no pé também, porque a empresa grande vai falar, nossa, eu não vou contratar mulher, né? Porque dá tanto trabalho contratar mulher, melhor nem contratar. Então, eu tenho muito medo dessas intervenções. Então, vejam que são histórias muito diferentes, né? E aí, é claro, a minha grande preocupação é dos grupos mais vulneráveis. Não tenho dúvida, porque você perpetua a pobreza. A mulher das classes mais baixas, que não consegue ter essa autonomia, ter uma renda, dar perspectiva para os seus filhos, ela é uma situação perpetuadora de pobreza, né? E lembrando, né, mulher muitas vezes é chefe de família, né? Para fechar, se a gente pudesse, né, tem um tema seguinte: a gente tratou aqui de desafios enormes que já vêm de décadas e que implicam em reformas, algumas que já foram feitas pela metade, outras em andamento, né? A mãe de todas as reformas, que é a tributária, ainda é uma incógnita, se nós vamos conseguir o consenso político para avançar. A reforma da política, que é um dos grandes nós, né? Portanto, temos aqui um cenário que nos desafia a definirmos o que queremos ser, né? Você coloca que essas escolhas têm preço, né, lá na frente, e tem no presente também. Mas para a gente poder fechar aqui, é uma discussão que sempre aparece, que é qual o tamanho e qual instrumento de intervenção que é do Estado. Nós acertamos no passado com a Embrapa e temos o agro que a gente tem. A gente acertou com o ITA e teve, né, um avanço na aviônica, na capacidade de produzir aviões, né? A gente teve um avanço na saúde pública, vem lá atrás, né? Fiocruz, Butantan e outros, e a gente consegue ter um SUS, que é uma tecnologia social importante, né? A gente acertou de algum modo e errou muito também com os excessos de estatismo, né? Onde estaria, se a gente, e muitos agora chegam a pensar que nós devíamos abraçar de vez as teses de Mariana Mazzucato, por exemplo, de ter um Estado que defina grandes missões, as suas ambições, né? Como é que você vê isso? Eu tenho muita dificuldade com essa visão, ainda mais porque se a gente estivesse falando de um Brasil liberal, Estado enxuto, que não consegue, é tão enxuto que não consegue suprir as necessidades básicas, mas não é isso que a gente está falando. Nós não temos nada disso. Passou 6 meses na Secretaria de Desenvolvimento em São Paulo e essa experiência de o tamanho do Estado foi muito presente. Né? Foi muito. Então, eu tenho muita dificuldade. Outra coisa é missão demais, gente. Você tem missão demais, não tem nenhuma. O Brasil precisa estabelecer foco. Tem a questão da energia verde, tem a questão do hidrogênio verde, tem questões ambientais e tal. Então, por exemplo, uma discussão que eu vejo no pessoal dessa área, que eles falam assim, escuta, o mundo todo está se preparando para essa transição e a gente só está ali, não, porque a gente já é limpo e tal. E o hidrogênio verde, que seria um caminho para o Brasil, onde a gente poderia ser bastante competitivo, está sem foco. Né? Então, assim, eu acho assim, estabelece alguns setores e as metas muito bem definidas e o instrumento que vai ser utilizado. Hoje, do jeito que está, é um monte de boas intenções e tudo muito genérico. Então, eu sou muito cética em relação a isso. Agora, nessa lista que você colocou, veja só, de onde a gente acertou, em todos eles tem a questão da formação de mão de obra.
formação de capital humano especializado. Mesmo nas universidades, na academia, né? Em todos eles. Nenhuma experiência de sucesso foi passando fora aí, né, deixando de lado essa questão de formação de capital de excelência, de capital humano, né, gente de excelência. Então, por isso eu acho assim, precisamos ter Estado, porque tem uma transição energia limpa, você tem questão, né? Tá. Então vamos também formar pessoas, não é assim crédito do BNDES tudo resolvido. Você tem que de fato trazer as universidades, criar instrumentos, trazer o setor privado, porque o setor público não tem recurso suficiente, né? Agora, eu não vejo ainda a maturidade nesses temas. Eu não vejo. Sem dúvida, faltam os grandes consensos, né, da bioeconomia, da transição energética, né, da busca de convergência entre a produtividade dos pequenos, dos médios com os grandes e dos nossos grandes com padrões globais. Né, a nossa produtividade média, comparavelmente, é muito baixa, né, com países que estão aí com outra condição, né? A gente tem alguns setores, algumas empresas muito produtivas, mas você tem uma massa ali de empresas com baixa produtividade. Zena, obrigado mais uma vez aí pela participação, né, Kelly, muito bom. A gente acredita que esses são desafios que nos inserem enquanto agência de desenvolvimento. A nossa preocupação, antes de um CNPJ, tem um CPF, tem uma pessoa, tem um ser humano que a gente tenta inflexionar na compreensão da realidade, dos desafios, ainda que tenha uma política pública que os enquadre do ponto de vista tributário, agora, né, ou acredita, né, uma nova frente de crédito com garantia, né, com alguns incentivos na área de inovação, mas a gente acredita que efetivamente na transformação humana que esses pequenos negócios vão mudar. Foi assim nos outros países, a gente conhece o caminho percorrido. Porque a gente defende que nessa agenda de futuro ainda tem muito espaço para um SEBRAE. Nós ainda renovamos, digamos, a nossa relevância nesse debate e a gente se insere, né, na discussão macro de economia, que a gente tem essa ousadia de colocar o SEBRAE como parte dessa equação de futuro. Muito bem. Eu acho que vocês têm uma missão, é que os temas são complexos mesmo, mas ajudar nesse debate, né? Até porque esse tipo de debate, essa informação, até as pessoas vão saber até para tocar o seu negócio, para exercer cidadania. Então, assim, tem uma missão importante, né, para vocês. Maravilha. Obrigado. É isso aí.